Arro, aqui Selene Dieckert, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os dragões. Vai ser uma jornada longa, eu vou criar uma série aqui no YouTube, porque a história vai ser grande. Primeiro, o maior desafio para eu falar desses seres fantásticos são porque, primeiramente, eu venho adiando essa imersão nos mistérios dos dragões por motivos que nem eu mesma sei explicar direito, já que meu primeiro contato ocorreu há mais de 5 anos e a mensagem que o meu dragão pessoal me trouxe foi de extrema relevância na minha caminhada material e espiritual. Segundo, porque até mesmo no meio mágico existe muita fantasia e até mesmo descrença e medo desses seres fantásticos. Mas após o convite de um amigo para fazer uma dedicação de 30 dias sobre uma divindade, na mesma hora eu lembrei das vezes que o dragão surgiu e sempre me trazendo mensagens importantíssimas na minha caminhada. Então eu resolvi escolher eles ao invés de uma divindade em especial. O que vai ser muito desafiador para mim é seguir essa lista sugerida devido a alguns aspectos que eu vou ter que procurar mais a fundo, porque eu sou novata no mundo dos dragões. Eu tenho experiência com outras coisas, mas os dragões ainda não tinha tido esse contato, a não ser por ele ter se apresentado, meu dragão pessoal, mas eu não fui buscar. Então, nessa lista que esse meu amigo passou e que está sendo feita por várias pessoas no Facebook, no primeiro dia é para falar sobre a introdução, segundo dia o primeiro contato, terceiro dia símbolos e imagens, quarto dia mitos, quinto dia família, sexto dia o panteão, sétimo dia nomes e epítetos, oitavo dia aspectos e variações, nono dia concepções errôneas, 10º dia oferendas, 11º dia festivais, dias santos e épocas, 12º dia os locais de culto, 13º dia relevância atual, 14º dia o culto moderno, 15º dia aspectos mundanos, 16º dia os valores do panteão, 17º dia relações com outros panteões, 18º dia gênero e sexualidade, 19º dia qualidades, 20º dia arte evocativa, 21º música evocativa, 22º texto evocativo, 23º literatura evocativa, 24º testemunho positivo, 25º testemunho negativo, 26º relacionamento, 27º enganos, 28º desconhecimento, 29º experiência pessoal e 30º conselhos. Os dragões são representados como animais de forma reptiliana, normalmente de grande porte, e eles podem se parecer com grandes lagartos ou serpentes. Muitas vezes possuem asas ou plumas. São seres de energia muito antigas e abissais, e que literalmente nos sacodem, trazem transformações surpreendentes nos aspectos que a gente está trabalhando na nossa vida. A gente querendo ou não. Os dragões são muito sábios
e são experientes e nos conduzem à realidade, mesmo que de maneira dolorosa, porque na verdade o que mais dói é viver em ilusão. Começando nessa parte da introdução, eu gostaria de falar sobre as origens dos dragões. A palavra dragão tem origem no latim dracon ou dracon e significa serpente. Dracon ou dracon, por sua vez, se originou da palavra grega spakov, que também significa serpente, e é derivada do verbo grego spakelv, que significa ver claramente. A pronúncia não sei se está certa, tá legal, gente? Que eu não falo grego, então qualquer coisa eu peço que me perdoem. Está relacionada a outras palavras, como o sânscrito dark, que significa ver, a palavra em Avesta, que é uma antiga língua iraniana dita de Zoroastro, Darstis, que significa visão, e Derk, que é uma palavra em irlandês arcaico que quer dizer olho. Também ligada ao antigo inglês pela palavra Tort, antigo saxão Tort, e o antigo alemão na palavra Zorat. Todas essas palavras significam clareza ou brilho. Desde a origem de suas denominações, os dragões estão relacionados a grandes serpentes e ao ato de ver mais claramente por causa da sua sabedoria e pela forma como se apresentam aos humanos, que é através de visões. Os registros mais antigos de dragões vêm da Suméria e da China, com histórias datadas de 5.000 anos antes da Era Comum. Os chineses acreditam que são descendentes de dragões, assim como os babilônicos acreditam na sua lenda de Tiamat. Enquanto o Japão costuma ligar a presença de dragões a desastres naturais. Os dois países acreditam que dragões podem se apresentar na forma humana. Em 4.000 anos antes da Era Comum, temos representações mitológicas de seres draconianos em pinturas rupestres de aborígenes australianos, que ao que tudo indica eram reverenciados como deuses. Na Babilônia, os dragões apareceram por volta de 2.000 anos antes da Era Comum, com destaque para o épico de Gilgamesh. Os astecas adoravam Quetzalcoatl, uma divindade em forma de serpente emplumada, por volta de 250 depois da Era Comum. É importante deixar claro que eu não sei se eu estou falando a pronúncia correta. Coatlicue, uma hidra com 2 cabeças de dragão e uma saia de serpentes, também era adorada pelos astecas, assim como Xiuhcoatl, que eram pequenas serpentes de fogo. Na Europa medieval, os dragões eram populares até o século XVII e procurados por sua sabedoria. Na Idade Média, acreditava-se que o sangue do dragão poderia tornar uma pessoa invulnerável e curar ferimentos. E quando bebido, dava o poder de compreender a linguagem dos animais. Comer o coração de um dragão daria bravura e coragem, enquanto que comer sua língua poderia dar eloquência e habilidade de vencer qualquer argumento. Os diversos outros órgãos eram capazes de curar uma infinidade de doenças, enquanto suas escamas eram utilizadas como escudo por resistirem ao fogo e por serem mais fortes que qualquer outro metal. Agora que a gente já compreendeu a origem dos dragões, a gente já pode começar a perceber o grande poder transformador que eles possuem através da movimentação de energias, inclusive. E muitos desses dragões, em especial na China e no Japão também, eram ligados à chuva, dragões do elemento água, que poderiam trazer a fertilidade ao campo ou a destruição da lavoura, de acordo com o humor que eles apresentavam. Hoje, nós sabemos que não podemos analisar ou provar a existência dos dragões, mas como a gente pode explicar o fato de uma criatura que, entre aspas, nunca existiu,
possa fazer parte das culturas em diferentes continentes, sem que ao menos um dos povos tivesse tido contato com o outro. Povos da China com os povos astecas, povos europeus com povos do Egito. Então, o que acontecia? Então, a gente não tem como provar que eles existiram, mas fica muito mal contada essa história. E mesmo a gente não podendo provar sua existência física no planeta, porque a gente nunca encontrou ossadas de dragões, os magos e as bruxas não procuram essas provas. Os magos e as bruxas experimentam fazer contato através da gnose, da meditação, dos rituais. Bem, por aqui eu me despeço. Amanhã eu volto com o segundo item na lista, deixando claro que todo o material que eu vou falar aqui, da minha pesquisa, além das minhas experiências pessoais, tem o material do livro Magia dos Dragões de Ed Van Fel, Alento do Dragão, que é uma publicação que é brasileira, que é do grupo do Alento do Dragão, e, mais uma vez, as minhas experiências pessoais e fontes da internet. Vejo vocês amanhã. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana